Seja muito bem-vindo ao Massiva Cast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, né, Fábio? Com certeza, ele sabe tudo e mais um pouco de mercado de música eletrônica, muita experiência hoje aqui para você acompanhar. Então fique ligado, já vai se inscrevendo no canal, deixe seu like no canal Massiva. Em breve entrando muitos conteúdos aí para você, coisas incríveis vão acontecer nesse canal, acompanhe desde já. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, Paulo Silveira. Que prazer tê-lo aqui no nosso podcast Massiva Cast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aqui. Jam, Dot, Duda. Sucesso massivo a Massiva Cast. Isso que eu desejo para vocês. E vamos lá, vamos às perguntas. Esteja em casa, aqui é uma grande família, estamos aqui para a gente trocar experiências, bagagens e aprender um pouquinho mais sempre nesse nosso bate-papo, né, Dot? Exato, aproveitando a presença do Duda no estúdio para fazer as perguntas mais difíceis para o Paulo responder. Em primeiro lugar, eu quero só falar para o Paulinho, que eu gosto de chamar de Paulinho, relaxe, fique tranquilo, a gente só vai te deixar muito nervoso, mas tá tudo certo. Eu pedi pro Duda estar presente nesse nosso episódio com o Paulo Silveira, porque ele tem o ponto de vista do DJ, né? Eu também sou DJ, você também é DJ, mas ele tem algumas dúvidas e eu acho que ele vai trazer algumas dúvidas do pessoal de casa, inclusive. Até mostrar pra galera, só explicar, o Paulo Silveira é o cara que trabalha do outro lado, é o cara que abre as portas, é o cara que coloca os DJs pra tocar nos eventos. Então, se você tinha qualquer dúvida de como funciona, de como chamar a atenção de uma agência, de um booker, essas dúvidas hoje vão sair todas, vão ser digeridas com a presença do Paulo Silveira aqui no Massiva Cast. Exato. Acho que a melhor maneira da gente começar para conhecer um pouco mais do Paulinho é perguntando como que você foi parar nesse mercado de música eletrônica trabalhando com DJs. Vamos lá. Curioso e um tanto natural. Eu comecei não me lembro o ano certo, acho que 94, 95, a fazer arte gráfica para todas as festas que tinha em São Paulo, a maioria delas de música eletrônica. Eu já estava inserido no mercado de música eletrônica antes de eu ter feito esse curso. Eu lembro o nome do curso, é um curso de editoração eletrônica que eu ganhei do meu pai na época. Ele me deu, eu comecei a fazer, e como eu conhecia todo mundo da noite, comecei a fazer as artes dos lugares que eu frequentava, desde House Club, o primeiro After Hours que teve no Brasil. Que máximo. Raves como Experience, tudo, Anzu, fiz os primeiros flyers no começo. E depois de uns 7 meses, eu fui convidado a ser o designer gráfico da Base, que foi um clube marcante em São Paulo. Do Ângelo, né? Incrível. Do Ângelo, saudoso, queridíssimo Ângelo Leuzi. Do Ângelo. Que inclusive foi quem me convidou, me ajudou muito, abriu muitas portas para mim. Sempre agradeço ele em todas as oportunidades que eu tenho. Ele me convidou para ser o designer gráfico. Depois veio o Gil Bárbara, trabalhou comigo, a gente ficou na mesma sala durante toda a existência, basicamente, do Base. E ali virou uma fábrica de flyer, porque abria quase de segunda a segunda. Então a gente fazia flyers coloridos, que não tinha muito na época. Eu lembro que as pessoas faziam flyers tipo 2 por 2 cores, 1 por 1 cor, que mandava fotolito, fazendo a gráfica para economizar cores. Aí a gente chegou, não inventou, mas inovou sempre fazendo 4 por 4 cores, usando o que tinha de melhor nas artes, em papel e tudo. E ali, obviamente, eu já conhecia todo mundo do mercado de música, era bem enxuto, né, por sinal, naquela época. E também eu fiz, além dessa parte de criar as artes, não só para a Base, mas para outras festas no São Paulo e Brasil afora, eu fiz um After Hours na Base, que chamava Future E. Era seu o evento? O After Hours era. Eu não sei se vocês foram na Base, mas eles tinham
tinha até piscina, tinha 2 piscinas no local e atrás de uma das piscinas tinha uma pistinha bem pequenininha que foi lá que a gente fez o After Hours. E aí eu bucava os DJs, né? Contratava os meus amigos para tocar lá. Foi a tua primeira experiência bucando. É, assim. exatamente. E aí a base fechou. Eu continuei fazendo arte e aí os principais artistas do mercado na época que eram os mais procurados eram o Anderson Noise, o Mau Mau, o Mark e o Renato Lopes. E as pessoas, como eu fazia os flyers para todo mundo, as pessoas começavam a me procurar para intermediar, para levar essas pessoas para os clubes deles. Por exemplo, eu levei o Mau Mau, acho que pro Sirena a primeira vez. Nem me lembro que ano, mas foi muito antes de eu ter agência. Então eu fazia essas coisas informalmente. E o Anderson Noise, que foi o grande responsável por esse clique todo na minha vida de designer para ter aberto a agência, ele falou, cara, você tem que abrir uma agência. Já E começou o a Anderson botar Noise é um pilha. tanto convincente. Persuasivo, E insistente também. Não, vamos. Eu falei, não consigo, porque eu trabalhava muito com as artes. Você já tinha essa veia, né? De fazer essa transação. O meu dos tempo talentos, era assim. muito ocupado com o lance da arte. Eu lembro que eu acordava fazendo arte, dormia fazendo arte, sábado, domingo, como até hoje eu faço. Trabalho de sábado a sábado sem parar. E era uma preocupação, né? Porque o meu ganha-pão era todo baseado nas artes que eu fazia. Sim. E tava legal, dá pra reclamar. E aí, o que eu fiz? O Anderson era de BH, era uma coisa, né, complicada, é um mercado novo, música eletrônica, contrato, ninguém estava acostumado com isso. E aí eu falei, bom, se o Anderson deu essa ideia, eu vou consultar mais esses 3 nomes para fazer uma pesquisa, ver o que eles acham. Conversei com o Amal, com o Mark e com o Renato, e eles acharam legal, concordaram em entrar na Hipno naquela época. E aí eu falei, bom, com esses... validei o negócio, né? Uhum. Validei com essas 4 pessoas. Que belo cast. Que belo cast. Comecei Dá assim. pra começar, Nossa, né? que belo cast. Cara, foi muito rápido. Eu lembro que em 6 meses eu não fazia mais arte. Ah, não tem como. Não dava mais. Não tem como, não tem E como. aí ela começou a ficar maior, entrar mais gente. E, cara, eu surfei nesse mercado durante quase, sei lá, quantos anos, sem nenhum tipo de concorrente. Era só eu. Então... Você que criou o formato de vender, Então, a forma como se chegava nos clientes. Porque assim, hoje em dia a gente vê que tem algumas agências, mas alguém capinou, viu, esse caminho Sim, aí para eu você capinei chegar. mesmo. Existia agência, se não me engano a GMC, que trabalhava mais com hip hop e tal. Existia essa agência e a GMC é uma marca muito forte, né? Sim. Mas com o eletrônico mesmo, 100% eletrônico, eu comecei a fazer. E aí eu fui lá, cavuquei, fiz um contrato, fui melhorando esse contrato, fui colocando uma forma de trabalho, como que funciona, né? Tem que pagar adiantado uma parte, tem que pagar adiantado outra parte. Inclusive, naquela época, a segunda parte do pagamento era bem antes do que é hoje, no geral. Mas isso por quê? Era um perigo? Porque, não era um perigo. O pessoal não pagar e o Não DJ era um perigo. Eu estabeleci isso, era 50% no ato da reserva, 50% era 30 dias antes do evento. Como eu não tinha muita concorrência e não tinha muito DJ no mercado, quase todos que estavam trabalhando comigo, eu tirei um pouco de vantagem dessa situação e implantei isso e funcionou durante um tempo. Hoje, eu trabalho há muitos anos sem cobrar, eu cobro muito próximo da data a segunda metade. O praxe é esse, né, Paulinho? Então, 30 dias... O praxe que o Paulinho inventou. 30 O Paulinho dias, definiu. 30 dias antes da data, eu acho realmente um pouco demais. Se você comparar com o mercado de bandas tem muitas bandas que recebem no dia. Isso eu já acho um exagero, assim. Perigo. É temeroso. Eu acharia porque temeroso. choveu. E o que eu tenho a ver com isso? Acontece sempre. Escorregou, quebrou a costela. Aí esse tipo de coisa você vai aperfeiçoando no contrato. Choveu, então tem que ter uma cláusula. Olha, né, eu não tenho culpa se a sua cidade, qualquer lugar a 800 quilômetros da minha, de onde o DJ mora, se chover ou tiver
né? Caiu a luz, tipo... É difícil porque o cara toca todo fim de semana, praticamente toda sexta e sábado. Se ele deixa de tocar, de receber porque a sua luz queimou, ou alguma coisa, né? Obviamente tem que usar o bom senso. Quase Claro, de enchentes caso a caso. que teve no sul, um monte. Sim, A gente aí não vai são problemas esfolar o cara, naturais, né? entendeu? Exatamente. Tem que, né? Você tem que pensar que você vai precisar desse cara de novo, desse cliente. Sim, De claro. novo, e de novo, e de novo, para manter a história. Então tem que usar o bom senso. Mas, esses casos, choveu, não foi ninguém no meu evento. Poxa, Entra uma série de fatores aí. Uma A série de divulgação, fatores. como é que foi feito, vários questionamentos. divulgação, o cara fez errado. O que é culpa dele? Exatamente, E não culpa do exatamente. artista. E Exatamente não culpa de um isso. acidente da natureza. Essas coisas a gente foi aperfeiçoando. Em um determinado momento eu contratei um advogado, porque até então a gente pega um contrato de algum lugar, não me lembro de onde eu peguei, se foi de um gringo, fui aperfeiçoando. Chegou um momento que eu peguei um advogado, ele mudou tudo aquilo, acrescentou outras coisas. Adaptou à realidade e hoje nacional, tem né? muita coisa daquele tempo que tá no meu contrato até hoje. E eu considero meu contrato bem... Não adianta você fazer um contrato cheio de juridiquês que o cara vai ficar perguntando, troca aqui, troca ali, não entendi nada. Não, faz Senão uma você coisa mais apavora leve, o contratante, né? exatamente. E aí o contratante... Faz uma coisa mais leve e tenta fazer que funcione. E na maioria das vezes funciona. E aí, depois desse belo cast que você Então, formou aí, como é que ficou a Hipno? E aí, bom, durou... A Hipno funcionou, quer ver... 96 ou 97 até 2006 ela existiu como Hipno. Na época ela chamava Hipno Artist Hipno Artist Management, uma coisa assim. E aí eu encerrei ela porque eu fundei naquela época Plus Talent junto com 2 sócios. Durou a minha estado até lá na sociedade até 2010. E aí, obviamente, eu ia continuar fazendo o que eu faço. Fiz uma pesquisa. Será que eu faço outra coisa? Mudo o nome, não mudo o nome, né? Todo mundo... 11 em cada 10 pessoas falaram, não, volta com a Hipno. Todo mundo conhece o nome, não sei o quê. Peguei um computador velho, um HD que eu achei um nome, o logo, a URL, a papelaria toda, cartão de visita, tudo pronto. Falei, puxa vida, é um sinal, né? Aí eu só tirei o management, deixei Hipno Artist Agents, que é o que é até hoje. Que o recall é muito forte dessa marca. É muito forte. A Hipno é muito outro conhecida. detalhe que eu não contei. Era Hipno Design. Ah, era Hipno Design desde o início? Como é que você chegou nesse nome, Paulinho? Curiosidade minha. Hipno... Eu tenho tanta tatu que eu Você sempre foi da música eletrônica, né? Tem alguma relação com música negócio eletrônica? aqui, não. Tem uns carimbos de criança. Não. Tem uma coisa aqui que é um... Tem. Tem. Aqui atrás. É. Isso. Então, eu sempre gostei de uma coisa assim que eu acho que é meio hipnótico. Foi por causa disso, do design, que eu criei esse nome. Mas, curiosamente, Hipno tem muita ligação ao sono, né? Ah, que sim. não tem nada a ver com o que a gente faz, nós 4 aqui. Não. Mas acho que é esse... É a parte hipnótica mesmo. A da parte de história. controvérsia fica legal também, né? Fica. Eu acho que Funcionou. o nome Hipno Funcionou. sempre me remeteu à história da música hipnótica, da batida, né, ali compassada da música Mas eletrônica. Pra mim tem super sinergia. Não, Sempre teve a ver. tem. Eu só, quando fui realmente lá atrás pesquisar, se você for no dicionário, hipno, né, tem desde hipnose, você dormir, indução ao sono e tal. Mas a parte hipnótica também... E como é que você fez? Como é que você foi identificando quem você queria no seu cast? Como é que foi caminhando a Hipno em relação à seleção do teu cast a partir daí? Desde do passado. Depois do passado ali com o Mau Mau, com... Cara, assim, nessa época, mais lá atrás, era... Obviamente, o mercado quase todo, ele o que tinha que saía mais, eu absorvi. Tinha algumas pessoas que falavam, poxa, mas tem muita gente. Como, né, até hoje alguém fala, tem muita gente. Eu sempre gostei de trabalhar com casting grande, porque eu acho que é bom para todo mundo. Um grupo maior é melhor, porque uma pessoa que vai ver o seu trabalho vai ver o da DOT também na mesma rede, ou no mesmo site, na época não tinha tanta rede. Mas
sem mesmo as pessoas saberem, elas se ajudam. De É alguma complementar, forma. um trabalho complementa o exatamente. outro, né? Então eu tinha muita gente que me pedia também para entrar, amigos pessoais, eu posso citar N nomes, mas não vou, que eu não poderia ter pego porque eu sentia que não era a hora certa para pegar e poderia até abalar a parte de amizade e tal. E que depois de um tempo que essa pessoa foi para outro lugar, para outra agência, aquela era a hora de pegar, mas já foi, tá em outro lugar, tá em outra Trabalhar agência. com um amigo é sempre perigoso, né, Paulinho? Porque mas- pode botar a amizade em risco, né, cara? É muito principalmente delicado, quando né? a pessoa quer muito. Lá atrás tinha mais isso, agora um pouco menos. A pessoa queria, mas não adianta. Se eu não acreditar, eu vou pegar uma pessoa. Depois a gente chega até na atualidade agora, né? Que vai chegar alguma pergunta que vai ter mais sentido eu responder nessa parte. Mas não adianta você pegar e se você sabe que não é a hora, que o cliente não vai, porque não sou eu que faço a coisa. Eu ajudo, faço, né? A gente faz acontecer, mas Sim. a decisão final é do cliente, né? O cliente que Vem dessa precisa pegar. experiência de mercado e saber o que está sendo aceito ou não, É, né? exatamente. É o cliente E que valida ali no final das contas, né? exatamente. Nessa época, o único... Acho que até tem uma das perguntas que tem relação com isso, mas o único mercado que eu decidi não trabalhar, que eu me arrependo um pouco, porque hoje em dia eu trabalho com muitos diferentes estilos de música, foi o Psytrance. E eu tinha muitos pedidos de trabalho com o Psytrance, eu acabei não trabalhando e o Psytrance teve uma época que engoliu o mercado. Eu me lembro Estourou, disso. estourou Cara, muito. 2007, Era 28 festas por fim de semana no Aham. Brasil inteiro e cheirou muita grana. E aí eu já tava Você não fora. trabalhou com o mercado do Não Psy? trabalhei porque eu não era... Apesar de eu vir de raves, né? Toda essa história minha, eu fui muito em rave. Muito, 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 muito. Fui nas primeiras raves do Brasil, inclusive. Fui nas primeiras Experience, nas primeiras Avonts, fui nas primeiras todas. Então São dos você, meus amigos. você sempre foi da música Fui. eletrônica. Só que eu achei que daí- você tinha alguma coisa do rock Mas, também por aí, exemplo, por algum motivo, não sei. Não, rock é antes. Antes, Eu era- né? Então mas não tô isso- errado. Eu não esqueci de vir com a minha camiseta do Motorhead, sou mas eu rock. achei que essa era mais... Então não tô mais errado. adequada. Mas eu gosto de... Eu era... Não, mas Bom, pra você você era ter o ideia- consumidor desse mercado, né? Você já ia nas Gente, festas. eu tenho foto da minha mãe cuidando da primeira tatuagem do Igor de Sepultura. Olha aí, Tipo, eles eram meus amigos com 17 anos de idade. que da hora. Então eu vim desse mercado. Depois que aconteceu tudo isso. Objetivo da Paulista, que mudou minha vida inteira. Que eu era de São Bernardo, morei até 26, 27 anos em São Bernardo. Não gostava de morar lá e fui para Santo André, estudar no Objetivo. Do Objetivo, fui convidado a me retirar. A me retirar é ótimo. Sabe que eu aprendi a dirigir? Muito obrigado. Aí eu fui pro não precisa Objetivo mais da vir. Paulista. Eu aprendi a dirigir primeiro na região aqui, primeiro em Santo André, porque eu tinha na época uma namorada de lá, eu pegava um carro alugado aqui, descia em Congonhas e ia pra lá dirigir em Santo André. Várias multas, né? Porque carioca em Santo André não dá certo dirigindo. Desculpa te interromper. Não, então, foi. Eu falei de Objetivo, que o Objetivo foi uma grande mudança na minha vida. Foi toda a minha base de. Tudo isso começou desde o design até a parte de agenciamento pelo network que eu tinha, de sair todo dia à noite, segunda a segunda, de todos os lugares. Conhecia São Paulo inteira de cabeça para baixo. Então. Cara, eu admiro. E foi o Objetivo da Paulista que me levou a isso. Peraí, Duda, segura minha mão. O Duda, como bom carioca, vai entender aqui, porque, pô, o Rio é o máximo. Mas, cara, olha esse rolê que o Paulo ele experimentou na vida dele, cara. Não tivemos isso, Duda Santos. Sair de segunda a segunda? Não mas tivemos isso. saía, Isso é eu posso sair te falar de onde segunda eu a ia. segunda. Você eu te pode, falo. né, Duda, no Não, Rio. No Rio a gente Você teve sai. uma época apenas no Rio Que rolou. Que tinha. Segunda-feira já tinha Segundas Intenções, que era uma festa que rolava na Baronete. Sensacional esse nome. Ah, Baronete. Isso, Maravilhoso. já teve época. Mas igual São Paulo, Eu não. frequentei São Paulo, Rio no começo do eletrônico, na Kitnet, não era onde o Felipe Venâncio... Kitnet, O Felipe era residente, se não me engano. Kitnet? Acho que era Kitnet, um lugar bem pequenininho. Fosfobox? Não, era Dr. Smith. A base do Rio. Foi sensacional. Fosfobox é bem mais... Foi mais depois. É. A Kitnet foi, acho que era onde o Felipe era residente. Eu fui lá pra caramba. A base era do
Jorginho e do... Qual é o nome do outro menino? Meu Deus, você vai me matar. Tinha um rolê alternativo ali. Vai me matar, Tomara é que ele não ótimo. Tinha um veja. rolê alternativo ali em Copa. A Bunker era sensacional. Bunker, eu me confundi, Maravilhoso. base com Bunker, perdão. Adorava Bunker. Bunker, sensacional. Bunker eu fui Bunker. muito. Que na rolê Bunker. bom ali, era cara, o... aquilo. Casé, Casé. O que era Casé? o dono da Bunker. Ah, tá. Bunker 94, não Depois era ele isso? foi e virou dono da Maravilhoso. Box também. Sim. Chegou aí, Dot, nessa Bunker? Não, eu fui na box. Bons tempos, hein? A Sensacional. Bunker foi a única casa Bunker do era Rio muito legal, cara. que tinha um Baronete. formato que parecia uma casa de São Paulo. Ah, A é? Bunker Exatamente. Ela era bem São Paulo. Era legal, Era bem São você Paulo. entrava, você tinha um corredor, e esse corredor ia se dividindo. Nossa, iam- vários iam abrindo ambientes. várias pistas. Pistas. Sim. E você Muito tocava legal. em cima de um fogão industrial. Que legal. A cabine de som da pista principal era um fogão industrial com tampo de acrílico, e aí os tocadiscos e os CDs. Nem CDJ, já teve CDJ na banda? Acho que era vinil. Era só né? vinil ainda. Mas eu não queria te atrapalhar, Paulinho, no teu raciocínio. Só quis aqui fazer um input aqui, porque realmente São Paulo só não dá. a realidade O no nome Rio é do- diferente. O do Da Cabé. Bunker. Cabé Araújo. Cabé Araújo. Cabé Araújo. Sensacional. Vamos Quer continuar. dizer, não, voltando não só pra tua experiência de Tá. rolê, é sensacional. Ele fica ouvindo ele falando, eu babo aqui, cara. São porque Paulo não tem Ah, igual. até parece que não saiu Nós, no Rio de carioca. Janeiro. No Rio de Janeiro era ali, coitado resumo da dele. ópera, Mostarda, balada do Patricinho, da Todo- Patricinha Mauricinho, aí eu tava lá. Todo mas carioca essas assim notívago- alternas não tinha lá. Todo carioca notívago tem inveja do paulista. Tem. Eu admito aqui. Não, é disso que eu estou falando, é sobre pode fazer isso. a pérola, pode Pode fazer dizer. o cortezinho. É. Todo carioca que gosta de noitada tem inveja do São paulista. Paulo é. Putz, eu amo isso aqui como. Foi muito bom tudo que eu fiz, todas essas noites. Lembro delas, lembro do Rose, dos dias que eu ia. Lembro do Colômbia, das segundas-feiras do Colômbia, Like Monday. Meu. Porque isso é super Maravilhoso. importante. Eu acho que assim como o DJ ele tem que ter conhecimento musical, você tem que ter uma experiência de noite, né? Viver a noite Claro. em toda a sua plenitude. É, o lifestyle, né? Não tem jeito. Conhecer Exatamente. os lugares para criar um network, para fazer tudo isso. Então, acho que é super importante e é legal falar disso, porque às vezes as pessoas falam: eu quero trabalhar com música eletrônica, eu quero vender, eu sou um excelente vendedor. Realmente, você tem que gostar muito de vendas, mas você tem que entender do mercado, né? E nada melhor do que aprender tomando bons drinks e curtindo Cara, música. Você já frequentou esses rolês assim no intuito de recrutar para tua agência? Não. Nunca. Não, foi tudo sempre muito natural. Na verdade, eu vou contar uma coisa pra vocês. Mas você vai ver um artista Sim, tocar sim. antes de. Sim, mas eu digo assim, Sim. ele ir para Mas recrutar. eu já contratei muito artista sem ver tocar, pessoalmente. Muitos. Mas muitos mesmo. Principalmente exemplo. de fora. Não, você não. Pela experiência, é legal, pode ser Cara, bacana gente, isso. eu tenho. Vou te dar um exemplo nada a ver de eletrônica agora. Eu fiz o Guapíssima e o Bonita, que é do Toio, que é um artista nosso. Ele me deu uma missão, tarefa, se eu não poderia ajudá-lo a fazer um calendário de agosto agora, que era para seguir, tá indo, mas não tá tão agora como era antes. Mas ele falou: você não pode cuidar das bandas sertanejas de quarta, quinta e sábado, do Bonito e do coisa. Eu nunca tive nenhum contato com banda sertaneja. Nenhum. Eu fiz uma agenda para ele fiquei orgulhoso de mim. Sabe como eu fiz? Pesquisando, ouvindo, escutando, perguntando opiniões para as pessoas do mercado. Pedi todas foram indicações. Deu super certo. Então, Rolou. assim, eu consigo olhar um DJ, um artista e saber se ele... Né, eu vou escutar, obviamente, coisas que tem Se é online. bom ou não. Eu consigo sacar. Se o cara tem punch de venda. E hoje também é um pouco mais fácil, né? Você tem Sim, bem mais vídeo, fácil. você tem material, né? Tanto você consegue falar com as pessoas, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, olha no Instagram da pessoa, manda uma Conversa. mensagem no Instagram. Mas antigamente, como que funcionava? Então, eu ia falar e acabei me interrompendo. Eu até hoje, é muito raro eu chamar alguém para agência. Uhum. É muito raro. A maioria das vezes as pessoas me procuram. Isso acontece até hoje. Eu tenho vários... Essa semana eu tenho, sei lá, uns 3, 4 caras que pediram para entrar. Tem um deles, eu não vou falar nomes agora, mas tem um com material fantástico. Mas ele ainda não tá
inserido totalmente dentro do mercado. Isso aí eu acho que a gente Ele é chegar, aquele chegar que uma não hora... tá na hora ainda, né? Mais ou menos. Então, assim, eu antigamente era mais fácil, porque tinha muito menos gente. Hoje tem muito mais gente indo atrás. Tipo, vem todo dia, sei lá, vem alguém perguntando pelo WhatsApp, nem fala oi. Ah, você que é o Paulo? Você que é da IP? Não sei o quê. E vai mandando material. Às vezes as pessoas não têm muita noção nem de tentar começar uma conversa. Outro dia teve um Falem cara... oi, viu, gente? Outro dia teve um cara que falou assim... Oi, é da Hipno? Eu não respondi, ele mandou 800 links das músicas dele de set. Eu falei, boa tarde, tudo bem? Não, falem oi, né? Oi, falem Então, oi. assim, dica. como, Boa tarde, boa noite. Pode ter... É muito mais fácil se a pessoa me procura. E eu vou analisar e ver se vale a pena. Eu olhar assim e falar... Ah, esse menino é legal. É mais difícil. É mais difícil de acontecer, mas pode acontecer também. Mas o contrário é mais fácil para mim. As pessoas acabam procurando e eu faço uma prévia, faço um monte de pergunta para ver se vale a pena fazer a história ou não, né? Isso a gente tá falando de cliente, de artista, né? E o cliente, como que era antigamente o cliente com a agência, a relação, e como que é hoje em dia? Porque tá muito mais fácil de Então, tudo. antigamente, na verdade, como eu passei anos da minha vida com alguns anos sem nenhuma concorrência e depois outros anos com uma concorrência, uma ou duas. Então eu tinha muita facilidade, todo mundo acabava procurando e muitos clientes, hoje em dia o cliente, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele procura copiar sempre, isso é do brasileiro, copia o vizinho. Um cara que tá sei lá, na cidade X, um cara fez uma festa que deu certo, o cara quer arrancar aquele DJ daquele cara, fazer na outra esquina. Até hoje tem isso, é um saco, mas é verdade. Mas durante muitos anos eu ajudei os donos dos clubes fazerem seus line-ups, E ainda faz construir. isso, acabou de falar, né? Ainda não, faz mas isso. é que assim, antigamente não tinha muitas outras agências fazendo isso. E eu fazia isso com muito cuidado. Eu sempre tomei cuidado de não... Dar um exemplo. Eu tenho um DJ que tá precisando mais de data. Só que esse cara toca techno. E esse cliente que me abriu uma agenda para eu ajudar, eu poderia, se eu quisesse, colocar esse cara lá. Mas aquela casa não cabe techno. Então eu não vou colocar aquele cara. Por quê? Porque eu preciso que esse cara me dê cada vez mais confiança de eu continuar tentando fazer uma curadoria assertiva. Exatamente. Nunca... Tem que ser bom pro cliente, né? Tem que ser bom. Então, era assim. Antigamente as pessoas tinham muito... Os caras que mais sabiam o que queriam eram mais a cena underground, quem era mesmo no mercado eletrônico. Só que muita gente queria fazer festa de eletrônico por obrigação. O cara nem sabia direito o que era eletrônico. Ele costumava fazer banda, outra coisa, mas todo mundo quer eletrônico, ele é o dono do clube, ele precisa fazer... E aí ele faz, às vezes erra pra caramba. Hoje em dia não. Hoje em dia os caras sabem bem quem eles querem. Não tem mais não tem uma agência. Tem muitas agências grandes, bem grandes. Só que não é uma só. Tem 4, 5. Ô Paulo, grandes. e as agências menores, vamos dizer assim, as sem menores. diminuir ninguém aqui. Não, as nanicas, as pequenas, elas atrapalham o trabalho das que Cara, tem um cast maior, que precisa movimentar esse cast? Eu acho que não. Como tudo nesse mundo, né? O cara, né, dentista, mecânico, tudo vai ter um monte. Vai ter um monte. Então vai nascer agências novas, com safra nova, gente mais nova, e gente que a maioria vai começar a fazer seus próprios eventos, Eu conheci uns meninos esse fim de semana que eles montaram um negócio super legal. Tem selo, tem gravador, tem tudo meio que... Dentro ele pega um artista, grava, faz meio que 360. Não é bem 360. É uma coisa mais enxuta, mas ele investe um pouco no cara e faz as suas próprias festas. Então ele tem onde já colocar o cara. São festas menores, mas e locais também. Não dá para pensar Brasil. Ainda mais hoje com o lance dos aéreos tá um pouco complicado. Mas eles fazem os seus movimentos. Aí tem Floripa, tem Curitiba, tem. São movimentações locais, então. Exatamente. Começa assim e Tá. vai... Regionais, O vamos cara dizer assim. desponta um cara. Se ele despontar um cara,
E se esse cara ficar com ele, porque ele pode pular para outro lugar também, né? O perigo é esse. Se você desponta alguém, a pessoa dá tchau. Tem várias formas de evitar isso, mas... Mas você acredita... Eu sou o tipo do cara, você me desculpa uma parte aqui, eu acredito muito na índole... aí vão dizer pra mim que eu acredito em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa, mas eu acredito ainda muito na índole das pessoas. E na parte negocial, óbvio que é sempre necessário um contrato, etc e tal. Mas eu acho que quando você tem um talento que ele tem essa índole de eu vou... óbvio que eu acho que ninguém faz isso de caso pensado. Eu vou usar essa ferramenta, eu vou usar esse trampolim para me revelar. E aí eu não preciso mais de você. E aí agora eu posso pular para um próximo estágio. Eu acho que tem todo tipo de gente. Tem gente que vai estar com você até o fim. Exato, Tem gente que já entra pensando nisso, que você acabou de falar, que também não é um crime, né? Vou entrar. A maioria, né? O lance do contrato, quando eu me desfiz da sociedade da outra agência, eu falei que eu não ia trabalhar mais com ninguém sem contrato. Fiz um contrato de novo. Muito bem feito, com um advogado que é muito bom, sem juridiquês, uma coisa de 1 página e meia, assim, simples, mas certeira. E eu trabalhei durante uns 4 ou 5 anos só com contrato. Acabei executando 2. E resolvi não trabalhar mais. Raramente eu trabalho com contrato. E quando não dá, quando não funciona, salvo se eu realmente ter feito coisa pro cara. Tipo um jogador de futebol. O cara entrou no meu time, foi conhecido e foi para um outro time e eu não ganho nada. Sim. Eu acho que não é correto. Não é nem um pouco. Foi vendido, né? Mas, outro time, veja, você não ganha nada, assim. mas quando realmente não dá certo, que pode acontecer, eu já entreguei, rasguei, fiz extrato umas 10 vezes no mínimo. Ó, tá aqui, não deu certo, né? Você não tá feliz, não tá rolando, vamos continuar amigo. Quando não quer, 2 não brigam, né? Eu tô mais nessa fase agora, porque o contrato em qualquer caso é um saco, né? Porque... muito. E ter que executar um contrato é a pior coisa do mundo, porque numa briga jurídica ninguém ganha. No meu caso foi... no meu caso eu dei sorte, assim, funcionou. E um deles, o cara é amigo meu até hoje, na metade do meu distrato eu desisti, ele tinha que me pagar uma quantia por mês e eu desisti. Falei, cara, consigo tem coisas mais. Que é melhor abrir mão. Sou muito bonzinho. Tá me fazendo mal essa história Exatamente. Uma curiosidade, Exatamente. Paulo. Como é que funciona hoje um contrato? Não sei se é o caso da Hipno ou se é com todas as outras agências. O DJ ainda... Toda a agenda dele tem que ser controlada pela agência? Ou existem... Com e sem contrato. Existem diferenças? Não. Olha, no meu caso... Assim, com ou sem contrato, se o cara tá numa agência de DJs, ele tem que fazer... Tudo tem que passar pela agência. Passar pela agência. Obviamente, tem DJ que fecha a data e passa, enfim, tocou no casamento da prima, tem que passar. Isso é uma coisa que eu também ajudei a instituir, mas eu não conheço nenhuma agência do mundo que trabalhe de outra forma. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A partir do momento que você fecha uma parceria, e aí, independente de ter o contrato ou não, uma questão de confiança, de caráter, né? Eu acho que é uma via de mão dupla. Se chega uma pessoa pra mim, sei lá, pode acontecer e já aconteceu. O cara fatura hoje, sei lá, 80, 100 mil reais por mês. Ah, você não quer trabalhar e aí você ganha X a mais e aí quando eu tiver as minhas datas você só cuida do contrato e não ganha nada. Tudo bom, enfim, você, né, tô falando de um valor maior, enorme. E eu sempre faço um acordo com uma comissão talvez um pouco menor, mas aí sim eu pego porque vale a pena financeiramente. E também não é só o lado financeiro desta pessoa. Esta pessoa pode trazer vários outros negócios para os outros artistas. Para a agência, né? Exatamente. Então essas são as exceções. Agora, a partir do momento que a pessoa está em uma agência, eu acho que... Cara, a gente não... O nosso trabalho não é só a obrigatoriedade de vender, de fazer o booking, porque, como eu já falei um pouco atrás, eu já tive muitos anos na qual eu podia convencer o cliente com mais facilidade, porque não tinha muitos DJs no mercado, não tinha muita concorrência. Então eu conseguia, com um trabalho honesto, entregar uma curadoria
que dava certo, então era mais fácil. Mas hoje em dia o cara que escolhe, só que a agência faz um monte de outra coisa. A gente está cuidando do contrato, está cuidando de receber antes da data, porque se deixar um cara solto, muito provavelmente ele vai Barrigar pra vai pagar. Vai tomar um calote. paga quando. Não digo calote, mas essas coisas, cara. DJ eu acho que tem que tocar, estudar, fazer música, fazer outras coisas da vida e deixar essas coisas chatas pra gente. Por isso que a gente é sempre o chato da história, né? Bata, vou ter que falar com aquele cara de novo. Tem sempre o para-choque. Exatamente. E aí, ó, é o contrato. Hoje eu trabalho com um sistema de contrato online super seguro, que é apoiado pelo governo, inclusive, na qual o cara pega o celular, recebe o contrato, ele faz assim com o dedo, já tá valendo dentro de cartório. Então isso evita possíveis calotes ou cancelamentos. Cuidar da logística, procurar o voo, tá bem difícil hoje. Ajudar na divulgação. Enfim, toda essa parte, ela custa o que a gente cobra, entendeu? Puta, lembra a época do fax que tinha que passar contrato? Aí o cara Nossa, dava a rúbrica, aí passava, aí o fax passar vinha fax. atrasado, aí não vinha pela metade. Você lembra que o fax apaga também, O né? fax apaga. Apaga. Terrível. Aí tinha que tirar o xerox do fax. Exatamente, o fax apaga. Hoje em dia tá tudo no celular, né? Tá tudo Tá. mais fácil. Esse tá- sistema novo que a gente está fazendo é muito legal. Eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, assim, até uma diferença muito do mercado de São Paulo, vamos dizer assim, que é mais profissionalizado, do que do mercado no Rio. No Rio ainda rola muita informalidade. Tem muito DJ. Ainda é assim? Mas é porque eles não. Porque vocês preferem assim. Vocês acham que tá bom. Você acha assim. que é cultural, Paulinho? Não, tem uma coisa no Rio, por exemplo. Se eu pego um artista como você, que você não trabalha comigo ainda. Aí, acabando aqui, você assina aqui Ah, o contrato online. Já tasca aí. Mas veja, ele tem um monte de cliente que com certeza boa parte é amiga dele, né? Que a Dot também tem. Eu A tenho. gente trabalha junto, às vezes, a 4 mãos. O cara não responde a mim, a gente vai, ela faz. Ela vai. cutuca de lá, você Exatamente, cutuca de cá. porque O cliente quer falar o comigo. cara vai falar comigo, vai falar com essa mulher linda, maravilhosa. Ninguém me responde. Nem me responde. Ele quer falar com o vestido azul, e com o talento lindo, maravilhoso. E o colega dele, o cara que buca ele há um tempão, cara, pra ele introduzir estou em uma agência, tem que falar, cara, cheio tem de que ser, dedos. tem que ser É. assim, ó. E é uma coisa tão boba, porque assim, pro cliente seria Não, o tão cliente mais não fácil se entende ele que é mais fácil pra ele. entender que é mais Ele não fácil pra ele. entende. Porque às vezes eu tô numa loucura, o Paulinho me manda 10 mensagens pra eu responder um negócio que se o cliente falasse direto com ele, já resolvia muito mais rápido. Ele Pra tá ali ele também. justamente pra fazer, para resolver isso pra um artista que tá com a cabeça pensando em outras coisas e não quer justamente pensar naquela situação. Eu acho que a primeira coisa que o cliente pensa é que vai ser mais caro, que também é um Sim. erro. Um erro. É. ele Muita pensa. gente pensa isso. Mas é um erro. Às vezes às vezes pode ser até que eu Convença o faça, artista. não, faça até um preço melhor do que se for. Eu quero que a coisa aconteça, entendeu? Você é um facilitador. né? Exatamente. E as pessoas Exatamente. precisam entender isso. Eu não sou um dificultador da história. Eu quero facilitar, eu quero que aconteça. Mas em algum momento da história, né, dessa história de bookings, de vendas, desse tipo de mercado, alguém foi. Isso aconteceu. Você nota alguma diferença nesse processo de quando você vendia que a galera ficava ligando para você, não sabia quem era o DJ, não conhecia e você falava quem era o DJ para aquela pessoa contratar? E aí nesse processo, em algum momento essa história mudou. Assim, você consegue perceber? Consigo perceber, porque antes eu fazia realmente essa parte de falar quem é. Então, alguém foi essa pessoa chata, esse atrapalhador. Essa parte de venda proativa, você explicar quem é, ainda faço hoje, né? Principalmente para aqueles artistas que o cliente, por algum motivo, não viu. Deve estar dormindo, mas não viu, né? Então tem que ficar explicando quem é, porque veja, biografia, história, onde já tocou, onde não tocou, onde foi elogiado. Tem que fazer essa parte. Mas a grande maioria, de novo, acaba querendo aqueles caras que estão... tá no vizinho. Que tá... Não no vizinho, os artistas que estão tipo, explodidos Com aí. mais não só- visibilidade, né? Aí entra numa questão muito interessante, porque no primeiro episódio aqui do Massiva Cast surgiu uma história do mercado brasileiro ser monofônico, foi levantado pelo Paulo Gevô, que o mercado brasileiro ele tem uma tendência monofônica. E aí entenda-se que a monofonia do mercado é privilegiar não um estilo, mas os mesmos estilos.
Trazendo isso para a nossa realidade aqui da nossa conversa, você acha que o mercado da cena eletrônica, em matéria dos DJs, ele é monofônico? O mercado só quer aqueles determinados DJs, aqueles 4, aqueles 5, e não há espaço para respirar, para você circular gente nova? Como é que você Não, acho que sente tem isso? acho que tem espaço. Inclusive dentro de gêneros, né? Tem a linha underground dentro do techno, por exemplo, tem um espaço bem grande. Bem no grande. mercado nacional, bem grande. Veja terça-feira passada, terça-feira, a Charlotte DeWitt com uma arca de 12 Sold mil out. pessoas sold out. Sold out. Terça-feira. Tudo bem que era feriado, mas terça-feira. Sim. E é um techno Bem Real. hard. Real. Hard techno. E passou terça-feira, sexta e sábado, Time Warp. Bom, tá explicado o techno, né? Uhum. O que tá o techno no Brasil. E aí tem a parte de house com... Né, tem tantos rótulos hoje que até eu fico perdido de vez em quando. Eu não sei muito bem qual é o estilo do cara. Vamos falar, por exemplo, do Mokak, que não sei nem como fala de Mokak. É Mochak. Esse cara Mochak. que estourou, não só aqui, estourou lá fora, ele toca um house, tech house, uma música que, sei lá, me corrija se eu estiver errado, mas 2 anos atrás não tinha essa linha de Sim, som. Essa coisa animada, ele mistura muita coisa nacional, vocal brasileiro, que realmente, como ele diz, está pegando, não só aqui, está pegando lá fora. Uhum. Então tem, não é... Não, como você falou? Monocromático. Monofônico. Monofônico. Eu não acho. E tem, inclusive... Cara, veja o Goptan, o som que eles fazem. Eu vi o line-up do festival do Goptan, que saiu hoje, e eu não conheço quase ninguém que tá lá. Mas Então que bom, isso Então, tá que bom. mostrando que há Mas eu- espaço mas para eu sei- gente nova mas eu no sei mercado. quem é a Goptan. Mas isso é no Então eu iria no comprar, under, eu né? compraria o ingresso. É, no Under. Falando do comercial, do pop, da cena Da cena mainstream, da né? cena mainstream. Isso. Você consegue identificar esse mesmo processo onde... Porque assim, é muito interessante quando a gente começa a perceber que o público tá de novo caminhando pro under, porque ele enche o saco do comercial, aí ele vai pro under, aí o under vai ficando muito conhecido e aí o comercial volta de novo a ter o seu respiro. A gente está passando pelo processo de ter a queda e as coisas estão se construindo, né? Como a história da música eletrônica se faz. Exato. Começando... Bom, lá atrás existia um pouco de preconceito com house music. Um preconceito bem ridículo. Lá atrás, há quantos Lá no começo anos? da história. Tinha comecei com techno, né? Só o Mark, que era drum and bass. Os 3 eram techno. Esse preconceito no Brasil, você tá falando. Ele tá falando É, da no mesma época Brasil. da mesma época que eu citei. E né? essas coisas House cíclicas... Era som gay e o techno... Você falou que eu ia chegar a falar. Tinha um preconceito por isso que eu falei ridículo, porque algumas pessoas ridículas falavam, esses são de gay. Meu, eu ia no Latino, eu ia no Valdemente. Eu ia no Valdemente. Porra, eu fui em todo lugar maravilhoso. Valdemente A era cena era sensacional. assim. Eu ia no Valdemente. Eu frequentei todos os lugares aqui de São Paulo desde o começo da minha vida. E a música tava ali, respirando. E sempre tem alguns idiotas que... Cabeças bitoladas. Bom, aí veio o techno tava ali, o drum and bass teve uma época absurda por causa do Mark e do Patife. Dominaram. Absurda, sim. Dominaram a cena. Absurdo. Eu posso dizer que foi a época do telefone, foi a minha melhor época da vida de bookings. Era assim, você colocava o telefone... No gancho ele tocava. Pim! Mandei o Mark, não sei o que. Não, querido, que eu já não tenho mais esse ano. Se quiser, pôr ano que vem. Uau. Patife igual. Os cachês, assim, super altos há 12, 13 anos atrás. Por quê? Estouraram música no rádio. E não era Spotify, era rádio. Carolina Carolbella, a da Fernanda Porto com Patife. Meu, Sambacim, tudo isso. a tenda de Skull Beats de drum and bass era bizarra. Era absurda. Ela chovia, a tenda de drum and bass do Skull Beats chovia suor. Era uma tenda de, sei lá, 15, 20 mil pessoas. Eu lembro que caía, pingava coisa de cima. Aliás, é Calor. muito engraçado esse ponto que você colocou, porque eu tô com um programa de rádio. E esse programa de rádio toca muito música feita no Brasil. Sim.
house feita no Brasil. Eu tô em grupos de DJs que me mandam, o Dot tá comigo, Duda também. Muitos eu privilegio. Você acredita que os DJs brasileiros, a maioria que me manda música, não chega sequer a agradecer? E os gringos escrevem? Acredito. Não, mas isso Os gringos escrevem pra mim. Giorgio G, a galera toda... Mas aí é uma questão mais cultural, educacional. Mas é muito incrível. Não, mas você sabe o que eu chego à conclusão? Não é nenhuma questão. Nada. Não é uma ingratidão assim, não é nenhuma questão de surreal. ingratidão, Dot. Eu tô falando isso pelo seguinte motivo. A questão da nova geração tá muito focada no número de plays do Spotify. É isso que ele tava falando. É cultural. E a rádio, ela consolida ainda, meu velho. Apesar de ser uma cena eletrônica, não ser uma música popular, um sertanejo, o que a gente sente eu recebo muito inbox. Quando eu toco as produções da Massiva no meu programa, todo mundo quer, e aí já direciona para o SoundCloud. A hora que a nova geração ainda entender que esta plataforma é uma plataforma, o rádio ainda tem vida e impulsiona. Eu posso atestar. A rádio não vai acabar nunca. Não vai acabar, não. Eu fiz programas de DJ durante 15 anos na Transamérica. E sempre prestigiei a galera que produzia alguma coisa made in Brasil. Toquei muita coisa na rádio que nunca nem era meu perfil como DJ, mas eu achava que aquela informação tinha que chegar ao ouvinte de alguma maneira. Várias parcerias com o Fabinho na época da Max Pop. Eu recebia tudo advanced. Dudão, compramos isso. De cara falava, olha, isso aqui eu acho legal, vou tocar sim, isso aqui também é legal. Músicas que até hoje são emblemáticas, que até hoje constam aí como clássicos dos anos 2000. Porque a gente comprou muita track na época. A Max Pop, pra quem não conhece, gente, ela foi o embrião da Massiva. Então, na época, tivemos sócios que a gente fazia toda a ponte com a Tour Room, com a Defected. A gente licenciava numa época em que a música não era ainda digital. E custava caro. Era 3 mil euros, papo de 2 mil euros, 3 mil euros cada track. Então eu me lembro do meu sócio na época falando assim, acabei de licenciar aqui o Mark Knight. Falei, velho, é isso? Minha gravadora vai ter uma track licenciada do Mark Knight pro mercado da Tour Room. Entende? Então era uma outra realidade. O que o pessoal tem que talvez enxergar é que o gringo... Por que o gringo agradece, como eu coloquei? Porque o gringo sabe do poder da rádio. Senão não existia, meu amigo, um Mr. Jam na BBC, na Capital FM. A Capital FM não era essa enormidade que é hoje em dia, né? E ela realmente dita tendências ali pro House UK. A gente sabe disso. Então, a hora que o brasileiro parar de talvez só entender a música eletrônica como uma ferramenta de ter números de plays para estar num site que ranqueia você ali, entende? Isso é muito cruel, porque às vezes, por exemplo, eu tive ranqueado ali na frente de muita gente nesse site. E isso, eu não sei em que ponto isso vira um ditador de pistas para você ser contratado ou não. Porque, na verdade, ali você pode estar fazendo um remix extremamente under ou comercial, ou até pode ser um sertanejo. Porque na época em que eu tava ranqueando ali, eu tava com 4, 5 remixes de sertanejo. Dentro de playlists sertanejas. Mas a houseira rolando. Então é muito relativo o cenário digital. Esse é o meu ponto aqui. E o que eu queria entender com o Paulinho é como é que você, na hora em que você vai identificar o potencial de alguém para estar no teu cache, como é que você faz isso? Você tem algum meio? Obviamente, eu olho esses números que a gente está falando aqui. Principalmente... O digital? Mas é porque não é ele que olha os números. Porque o cliente tô olhando, tem exatamente. essa noia, né? O cliente, ele vai no Spotify para ver assim, Duda Santos, quantos mil ouvintes você tem? Primeiro. Então o cliente é esperto. Primeiro ele vai ver o engajamento, essas coisas todas. Quem entende mais vai mais a fundo. Vê, não, isso aqui é truque, esse cara comprou, não sei o quê. O Spotify também, infelizmente, a gente sabe que tem um monte de golpes aí. Tristemente tem, mas o cliente, quanto mais leigo ele é, mais ele vai cair nisso. Mas ele acredita, ele né? vai olhar ali e vai, nossa. Ele vai ver o quantitativo, senhora. Mas não vai saber o qualitativo. O cliente tá tão leigo assim? Então, em sua maioria? Não sei se na maioria. Os caras que estão mais fazendo, né, os maiores eventos do Brasil, eles estão
Eu acho que eles não olham mais essas coisas, porque eles já sabem, né? Quem vende ingresso e quem não vende Exatamente. ingresso. Quem sim, é uma quem questão de não e quem venda de nunca. ingresso. Ele Aham. não precisa olhar mais. Ele já chegou num ponto que ele Ele não precisa. Quando ele vai introduzir alguém novo, vai ser um discípulo de alguém ou Uma promessa. agência que vende o cara mais caro que ele tem, que o cara custa, sei lá, X e o cliente quer pagar um terço desse X, enfim, quer pichinchar, quer pagar menos, tá bom. Vamos pagar menos, mas tem que botar esse, vai. Então aí sim que é feito a maioria dos grandes. É real, que eu já As caí de vendas casadas. evento que eu tava contratado por causa disso. É mesmo, Duda? Já. Sério? O cara, tipo, ó, tu tá contratado. Foi o primeiro dia que o cara contratou. E eu tinha a minha pegada de som do Duda. O Duda toca isso. O horário que o Duda cabe no line-up é mais ou menos nesse horário. Mas a gente tá correndo atrás aqui do headline. E aí foi nesse papo da pichincha. Pô, cara... O horário que eu queria te botar, com a tua pegada, a agência... Botou Me outra obrigou. pessoa. Isso é muito chato. Eu sofro disso hoje também. É? Porque essa liderança que eu tive, eu não tenho mais. É claro pra mim que desde que eu saí de lá, eu já sabia que ia ser uma agência um pouco menor. E eu sofro disso, as pessoas minarem lineups importantes. Só que eu entendo. É tão essa concorrência, agora eles não tem mais tem mais um monte, então é tão dura a concorrência que eles fazem de tudo. Pra colocar E os eu artistas. não recrimino, porque eu cansei de fazer isso. Fui eu que inventei, gente. não Só pra inventei. vocês saberem. Mas Quem eu começou fui eu. Cansei de fazer, de colocar arte, e funciona, de certa forma funciona, mas ele acaba de alguma forma atrasando um pouco o mercado, de ele não enxergar outras, porque não existe só aquele grupo. E não existe só aquele cara indicado pelo aquele. Sim. E também tem muitos casos de pessoas indicadas a goela abaixo, e esse cara do goela abaixo, em muitos casos, ele não virou nunca, porque não adianta enfiar no goela abaixo. O cara vai uma vez, o cara vai, sei lá, na outra também goela abaixo, mas não vinga depois. Sim. Então tem muita coisa no mercado muito boa que vai aparecer, vai surgir com uma dificuldade maior, né? Tem que ultrapassar a linha do ser procurado, né? E você tentar colocar no mercado. Tem uma linha que separa a parte de venda. Quando você começa a ser procurado, aí você está numa fase muito boa, desde cachê, tudo pode ser aumentado com maior procura. Agora, até chegar ali, é difícil, mas não é impossível. Tem vários caminhos. Um deles é a própria música, fazer uma música espetacular. A música produzir ainda uma é música. relevante? É isso que eu Claro ia perguntar para claro vocês. que O que vocês acham disso? Faz um mega hit que estoura. Fazer um mega hit é fácil. O hit vem... Lancem pela massiva, pelo amor de Deus, porque se é mega hit, tem que estar aqui. Porque daí você né? fura Queremos todas ouvir. essas coisas de minar mercado. Eu vou trabalhar só com aquela agência, com aquele grupo. Se você estourar uma música que não depende de nada disso, o cara vai te procurar de qualquer maneira. Seja onde você estiver, na agência A, B, C, D, F, G, H, I, J, ele vai te procurar. Então esse é o ponto que eu queria chegar. vai te A música ainda é relevante Eu para acho que é um dos caminhos nome... mais honestos, justos e fáceis de você... A não ser que você seja também o casar com a Gisele Bündchen, Isso, sei com lá. uma influencer. É isso que eu ia Casar falar, com uma porque influencer. A gente tem uma outra forma, né? Atualmente, assim, dentro das mídias sociais, de você se tornar uma pessoa relevante ou de autoridade em algum assunto, Sim. que é quando você se Comunicador, torna um bom um comunicador. influente sobre algum assunto e aí você migra Sim. para uma determinada profissão. A gente percebe que as mídias sociais elas estão transitando já para a morte do Instagram, e aí muita gente já não utiliza mais essa ferramenta, já está crescendo dentro do TikTok, enfim, já está crescendo dentro do Quai, essas coisas. E aí, como que você vê isso dentro do mercado de música eletrônica? Porque tem alguns artistas que tem lá, tipo assim, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 30 milhões de visualizações, e é uma outra forma de contar, é um outro tipo de conteúdo. Para o cliente, conta isso, não conta? Olha,
o TikTok veio pra... Né, tem massacrar. gente fazendo música... Pro TikTok. Não, faz reunião, como vai fazer a música. Se vai virar uma dança. Compositores, todo mundo junto, principalmente fora do eletrônico. Faz a música já, tipo, encomendada. Não, faz, não, e tem toda uma regra. Você tem 30 segundos para chegar no refrão. Eu confesso que eu não tô ainda completamente inserido nesse mundo de TikTok ainda. Vou, obviamente, me render. Mas eu ainda acredito que... Eu não sei te dizer com precisão, mas eu ainda acredito que a maioria dos clientes olham muito o Instagram ainda. Tem gente que fala que não usa o Facebook, eu ainda uso até hoje para tudo, para trabalho, eu vejo muita coisa acontecendo ali dentro. Tem gente que não usa Twitter. Hoje a Boreal fez um post interessante que eu quero até ler a matéria. Não sei se você viu. DJ precisa de Twitter? Não sei, vou ler para ver o que eles falam. Pra ver o que eles falam. Twitter é se polêmico. sim, se não. Twitter ele pode te ajudar muito, ele pode acabar com você. você. É uma plataforma de posicionamento, né? Existe uma, Exatamente. Existe Sempre uma coisa achei. que é bem importante para a gente entender e falar sobre o nosso mercado de música eletrônica, é que se a gente quer que ele continue aparecendo, a gente tem que entregar para esse pessoal mais novo, para essa geração mais nova, que não tá mais no Instagram, que não tá mais no Facebook, que tá no Be Real, que tá no TikTok. E aí é culpa nós, de artistas, e aí eu acho que é importante a gente, como gravadora, também visualizar isso, porque a gente quer que esse público consuma. Como a gente vai fazer para chegar neles? Como a gente vai se comunicar com eles? Eles não estão vendo as nossas músicas porque ela não está chegando. E por que ela não está chegando? Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer para entender como que a gente vai chegar ali. A Massiva, é importante até colocar aqui só um parênteses, a Massiva tem um trabalho junto da One RPM muito incrível no sentido de fazer esse entrosamento dos artistas que lançam com a gente com o TikTok. Então é muito importante dizer para o pessoal, todo trabalho, cada artista, cada projeto que entra na Massiva, nós fazemos uma brifada com a equipe One RPM, indicando qual é o potencial, qual é o mood, e muitas tracks que chegam na mão do Duda, que além de sócio é o nosso AR, a opinião final é a dele. Nós buscamos também para essas plataformas, principalmente, quando tem um drop muito significativo, o que faz que pode sentido gerar dentro daquilo. Óbvio que a gente não trabalha na Massiva com open formats, mas na Max Pop, que é o selo irmão da Massiva, e na Braba Music, que é um segundo selo um pouco mais popular e regional, há essa possibilidade, mas as músicas que nós escolhemos através da curadoria do Duda, a gente vê isso também. Ter essa comunicação com a galera nova. O que a galera está absorvendo, o que é a tendência. A gente não busca músicas datadas. Exatamente. Sim. E até como que esse conteúdo está chegando. Porque como esse conteúdo vai estar chegando, também é exatamente esse público que vai para a pista, esse público que sai à noite, que vai ir assistir os DJs que o Paulo vende, que vai consumir o que aquele mercado tá fazendo. Então, entender como que essas músicas chegam nessas plataformas, como que a gente pode se colocar, se posicionar. É óbvio que aqui a gente está falando de estar lá, porque é muito importante para um artista, você não precisa viralizar dentro de uma plataforma, nem é esse, assim, óbvio, se acontecer, muito bom, mas a Massiva não faz um trabalho para isso, porque a gente não faz música para TikTok. Não é uma música voltada pro TikTok, a gente faz música para eternidade, a gente faz música, a gente apoia o artista para que o artista consiga expressar a sua arte, e tem que colocar lá porque as pessoas consomem lá. Então, assim, várias vezes, né, eu recebi mensagem: por que tua música não tá no Instagram? Por que tua música não tá no TikTok? Ai, calma, a gente tem que esperar 2 dias. Porque não lançou com a Massiva. Não sei o quê. Não, gente, mas música mais antiga. Então, porque não existia Massiva ainda. Mas música mais antiga. E aí eu falo, não, ó, lá no Instagram aparece 15 faixas minhas, mas eu tenho 35. Tem música que nem foi pra lá. E nem vai, porque ninguém vai fazer esse esforço de trazer pra dentro de uma plataforma, enfim, e tal. Então, tem tudo isso que eu acho que é bem importante de frisar, porque a gente tá olhando, a gente tem que olhar o mercado
pra frente. O Dotti. Lógico que é legal saber, porque assim, sabendo da onde o Paulo veio e o que ele traz de bagagem, a gente consegue entender. Ele fez isso muitas vezes antes. Ele ditou tendência de como vender, de como fazer a venda casada. Foi ele que instituiu, cobrar antes. Então a gente também tem que olhar agora e absorver o que o mercado tá nos falando pra gente ver o que vai acontecer ali na frente. Então, é isso que eu ia falar pra você. Outro dia, dentro do grupo de DJs, acho que você tá lá. Tem um grupo muito famoso que a gente tá junto. Os caras perguntando como é que era pra lançar. Tem gente boa, Que não sabe. muito boa, que ainda não sabe o caminho. E que esse caminho, pra eles, parece um mato pra ser desbravado, né? E Mas talvez era um caminho complexo, muito complexo antes. Eu A não gente sei o tinha caminho. uma gravadora, no início, a gente tinha... Paulinho, você sabe. Não, eu sim. sei, mas vocês, né? No início da Massiva, digo início, nós temos 1 ano, mas nesse meio tempo a gente se deparou com muita gente grande e boa que não fazia ideia o que era ISRC. Não sabia como colocar isso numa editora, o porquê de editar numa editora. Eu tava explicando isso ontem. Ontem, por foram uma coisas DJ assim amiga que a nossa. gente Sim. parou muito tempo pra saber como. Tinha gente que defendia dentro da equipe fazer um vídeo, tutorial, Belo etc. tema pra Massiva Cast. É um Sim, super tema, com vamos certeza. abordar com toda certeza. É um tema para um Massiva Cast inteiro, né? Porque Mas- o artista, ele tem uma coisa que ele acha, né? Assim, quando o DJ, ele começa a se tornar um produtor, ou um produtor começa a se tornar DJ, ele pode... O produtor é mais difícil de cometer esses erros, porque ele já é o trabalho que ele faz. Ele vive de vender as músicas dele, né? Vender, que eu digo, é vender para as plataformas, colocar nas plataformas, enfim, vender o trabalho dele. Então, ele já tem um pouco mais de experiência ali quando ele está trabalhando profissionalmente. Eu não estou falando dos produtores de quarto, né? Que estão começando a produzir, mas gente que já trabalha com isso. Agora, o DJ, quando ele começa a produzir música, muitas vezes ele não sabe o caminho. Aí ele acha que ele tem que fazer uma música que tem que ter muito play numa plataforma que não monetiza ele, para chamar a atenção de um cara como uma o agência Paulo, como a Hypno. pra agência vender ele. Aí ele acha que ele vai ganhar dinheiro só Com o Booking. com o booking, sendo que ele esquece que ele tem um exército que ele pode colocar para trabalhar para ele. Ou seja, ele pode estar em casa sem fazer absolutamente nada e ter a sorte, como a gente tem aqui na mesa, de uma pessoa que teve essa sorte algumas vezes na vida, da música entrar em trilha, sincronizar com novela, sincronizar com trilha Quem de é várias essa pessoa? coisas. Quem foi? E aí o Fábio tá em casa assistindo televisão e fala, nossa, entrou aqui, ó. Porque tem muito Pá! isso, né? Ó os doletos entrando na minha conta Novela é aqui, ó. uma Olha coisa que que também, maravilha. falando nas épocas de rádio de Mark e Patife, novela, quando entra... Novela teve o seu momento, não tô diminuindo atualmente, é muito importante você estar numa trilha, é muito importante você estar numa trilha qualquer que seja ela, né? Eu tive a sorte e a alegria de ter 10 tracks eletrônicas, não tem, diz Ninguém. aí, alguém... Quem colocou 10, né, eletrônicas? Eu tenho uma benção muito grande, tenho uma gratidão gigante por vários nomes que trabalharam em prol disso, mas assim... Você tá numa trilha muito bom. E o DJ, ele quando você mostra para ele que existe outro caminho, que não é só você ganhar o dinheiro com a sua gig, que isso faz parte. Sim. Que é você produzir, isso faz parte. Check. Você ter uma boa edição com uma editora que vai colocar a sua música dentro de um placement, como foi uma música do Projeto Cassino, que no ano passado entrou na série Dom da Prime Video. Isso é check, é mais uma ferramenta. Tive uma música no ano passado que muito por pouco não entrou numa campanha da Nike Colômbia. Nossa. Check. Quer dizer, não é nada. Esses facilitadores na verdade, vão impulsionar a possibilidade até para a própria agência, né? Sim, lógico. Porque tem muito disso, É né? conteúdo, é biografia que se vai somando, você vai... É isso que Tem eu ia muito perguntar. fazendo Tem chegar muito no- disso. O cliente, ele valoriza o passado do artista, ou ele quer saber, não, agora, o que ele tá fazendo? O que ele tem? Que música dele que tá estourada? Ele valoriza a história do artista, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito grata pela minha história, mas eu tô sempre olhando pra frente. Eu sempre acho que eu tenho que
tá melhor criando momento. algo. Exatamente, criando algo novo, porque eu acho que ninguém vive de passado, mas eu não sei isso pra numa hora de venda, de argumento, assim, Não, se se faz tiver- diferença. É o atual, né? Então, eles procuram o que tá, tanto que é o que tá acontecendo agora, nesse momento. Por isso que é aquela coisa, de novo, eles estão querendo, todo mundo quer essas mesmas O pessoas. do vizinho. É mais ou menos isso. Então, a monofonia que a gente vinha falando. Exato. Mas aí, Então existe um então, pouco. mas não de estilos musicais, né? Não, estilos assim. musicais a gente tá bem amplo. Acho que tem Sim. para todo mundo aí, todo tipo de música mais conceitual, tem até brasilidades. Hoje eu vejo eventos grandes fazendo coisas principalmente o Mark fazendo coisas muito legais Diferentes, né? enfim, com coisas não essa linha de som eletrônico bem comercial, tipo que tem em sessões de vocais brasileiros, coisas mais raiz mesmo. E existe o cara que deposita tudo nas costas da agência, não tem esse tipo? Então, tem, E mas eu cobra acho, a beça eu acho que eu e- consigo. Eu, pessoalmente, Como é que você lida com isso? Eu consigo. Se você lembrar das nossas conversas primeiras da Dot, Várias. que eu tava dentro da minha garagem. Eu lembro aonde eu tava quando eu conversei com a Dot, que demorou 1h15 no telefone. Eu tava na garagem, explicando coisas que ela tá cansada de saber. Eu me coloco desde o começo. A única coisa que eu prometo mesmo para um artista é meu trabalho. Você pode me chamar 24 horas por dia, praticamente. Se eu não responder que eu tô dormindo, mas sábado, domingo, feriado, eu vou trabalhar, vou ir atrás das coisas que me cabem, tudo. Mas eu não posso chegar e garantir que você vai tocar nos lugares dos seus sonhos. Isso aí você vai fazer. É um trabalho em vai- conjunto. Ele é um bom trabalho em político, conjunto. gente. Ele não vende mentiras. Ele fala a eu verdade. falo muito, eu sou muito. Então, assim, eu consigo escapar com muita. Não facilidade, obviamente sempre vai ter cobranças, mas Porque eu, vão existir eu os sou artistas muito- carentes, Eu fui né? honesto desde o início. Cadê você na minha gig? Vem então. aqui me ver. Ele quer ver o Booker lá olhando ele. Cadê você Não, na minha não, gig? isso eu também não. Isso é uma outra, Esquece. não passou a fase. Eu acho que o meu trabalho é diurno. Eu vou. Se eu achar que eu devo ir, porque eu tô afim também de curtir, sair, eu saio até hoje, eu saio com certa regularidade até. Mas eu não preciso ir em gig de artista meu. Eu vou porque quando eu tô afim. Não é compulsiva, é uma Não, coisa meu que tem que ser trabalho orgânico. Meu trabalho é né? atrás da mesa. E isso aí já. Até o cara chegar na gig já tá tudo mais do que arranjado, né? O Dot estava Organizado. falando com o Paulinho outro dia, Duda, que a Hipno ela já extrapolou ser uma agência apenas de DJs, né? Você trabalha com talentos em geral, não é isso hoje em dia? Trabalho com DJs, com bandas. Vocalistas. Já trabalhei com influenciadores também, vocalistas. E trabalho é booking de artista. Mas Qual- tem diferença? Você, Não, você sente o pelo mercado cliente, o não? mercado de bandas, por exemplo, a história das bandas é o seguinte: como eu não tenho a mesma história que eu tenho com os DJs, a maioria das bandas, salvo esse grupo da Alma que eu tô trabalhando agora, a maioria tá solta. E estar solto no mercado. Solto em que sentido? Solto assim, eles cuidam de tudo. Isso, na minha humilde opinião, é só ruim para eles. Porque é um mercado muito forte, tem tantas bandas quanto DJs no mercado. Eles tocam quase todo dia, barzinho abre segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Eles tocam quase todos os dias. Não é uma pessoa, são 4, 5, que você tem que dividir um cachê que é, na grande maioria das vezes, muito menor do que o cachê de um DJ. E só existe isso porque eles estão soltos, eles não estão em várias agências que podem botar um pouquinho de ordem no mercado, entendeu? Então aí acontece aquela coisa, recebe lá, aí choveu, não deu sol hoje, o teto era aberto, não rolou, vem outro dia, não tô cancelando, hein, só vou mudar a data. Tipo em cima. Não, sexta, a linha é sábado. E aí eu coloquei um grupo na qual eu não tinha exclusividade. Só vendia aquilo que é o que você citou. O que acontece com O isso? informal. O que acontece com isso? Basicamente quase nada. Porque não é incentivador para mim. É porque ainda tem um fator muito chato nisso tudo, que eu já tive a infelicidade de várias vezes eu já trabalhei com a maioria das grandes bandas de pop rock que tem em São Paulo,
Muitas delas estão no meu cast ainda, mas aconteceu várias vezes de eu abrir um bar de um amigo, vai lá tocar, de um amigo, hein? De um amigo. Eles vão lá, chegam... Opa, perdão. Que susto que eu levei, gente. Perdão. Chegam à tarde pra passar o som, acham o dono, pegam um cartão, ó, da próxima Uma vez. fala comigo direto. Meu Deus. Aí é Amigo, Gente. aconteceu 40 vezes. E aí eu tiro, né? Paro de trabalhar. E aí eu voltei agora a trabalhar mais com bandas, porque com essa minha nova função dentro da Alma Music Group, que é de direção comercial. Ah, legal. Fala pra gente um pouquinho disso. Então, a Alma é de um músico multi-instrumentista que é o Antônio Eudes, que acho que o Dot conhece. Você Sim. conhece? Sou super fã. Ele é Incrível, Antônio. Cara, é uma máquina, assim, super absurdo, assim. Eu vendi ele durante 6 anos como DJ que levava um teclado e fazia um live. Né? E vendi muito bem. E ele cumpriu, nessa época eu tinha contrato, ele cumpriu o contrato, ficou mais 1 ano sem contrato, depois quis dar outros rolês, conhecer outras agências e tal, e ficou acho que 1 ano no mercado e acabou saindo e montou, eu não sei direito quanto tempo faz, mas há mais de 4 anos, 5 anos, ele montou a Alma Music, que agora se tornou a Alma Music Group. Então ele tem lá um estúdio, gravadora, rádio e TV, agora tem uma parte de vídeo, todos os videoclipes da Alma estão sendo feitos por eles mesmos ali, e montou um time, ele está gerenciando carreiras. E a gente já conversou informalmente várias vezes. Não, tem que vir. Não sei se eu vou conseguir, né? Porque é muita coisa e tal. É bastante conteúdo, O né? estúdio é um pouco longe da minha casa. Aí, enfim, eu fui num Alma Music Fest que ele fez ali na Central, que eu te convidei, se não me engano, pra ir, não sei, era um domingo. Mas ele deu bolo, porque ele é desses. Eu falei pra você que encontrei com a tua amiga lá. Ah, sim. Que é a esposa A Naja, é. A Naja. Você sabe que a Nádia... Só um parênteses. Diz pra Nádia me seguir no Instagram, porque eu tô lá no grupo de engajamento com ela fazendo reclamação aqui, Nádia. Você não me segue. Desculpa, pode continuar. E aí a gente conversou um pouco ali, e aí a gente fez uma reunião. No mesmo dia, ele me fez o convite. Vamos lá, você vai ser o diretor comercial. Vai cuidar de todos os artistas que eu tenho no grupo, que são exclusivos. Uau. E aí Isso é meu telefone, incrível. à tarde, já tava no Instagram de todo mundo. Cara, em 3 dias eu tava vendendo... Um monte de gente. Um monte. Assim, tipo, um cachê super bons, assim, músicos sensacionais. Todos do pop. E aí dá vontade de trabalhar, porque você sabe que eles não vão sair. Eles não vão fazer esse tipo de... Essas palhaçadas, essas né? coisas... Tá num grupo sério de trabalho, tá num... Sim. Né, não vão. E aí... eu tenho o meu grupo que tá dentro do meu guarda-chuva e cuido dessas bandas todas. E também tô trazendo novos negócios, como fazer Noites da Alma. Já tem uma Noite da Alma no Blue Note, já tem na Central o Alma Fest. A gente tá buscando outros lugares, abrindo novas portas e também levando os serviços da Alma Music Group para artistas, como o próprio selo, que não é um selo de uma coisa só, de um tipo de música só. O marketing eles têm lá, assessoria de imprensa, enfim. Fazer as collabs, pegar cantores, que eu te comentei, inclusive, pegar alguns cantores que eles têm e fazer collab com você, com música ou com a Dot, seja lá com quem for, do eletrônico. Que você sabe que a maior dificuldade para todos Então, os produtores e quem disser não tá mentindo é o vocal original. É o Vocal original, vocal bom e sem sotaque. Sem sotaque. Inglês. E ali eles fazem camping de composição, tipo, direto. A última vez foi há 2 semanas atrás. Começa às 8 da manhã, vem um monte de compositor. Uou, Fica isso é gringo, hein? Isso Fica é bom. fazendo música o dia inteiro e dali sai um monte de coisa. Aí desce no fim da tarde, tem uma enoteca ali onde é o estúdio. Fazem uma jamzinha, fica lá todo mundo cantando essas músicas ou coisas novas. Um monte de músico que não é da Alma. Eles vão lá para fazer esse camping. E aí eles estão já organizando um maior, fora da Alma. Para tipo, um dia num clube de campo. Sabe? Mas eu, se fosse dono da Alma e fica aí pro Antônio Di uma dica, eu já antes de
povo ir pra Enoteca, eu já sentava todo mundo na mesa pra gente assinar o contrato de edição dessas obras aí, meu amigo. Que tá voando aí. Não, você vem aqui rapidinho. Assasina aqui esse contrato E pra gente pronto. já mandar pra editora, velho. Então é Que isso, só a deve gente ser tem, coisa eu boa. trabalho com artista. E perguntando das diferenças, a principal... Quando você tá com esses artistas da alma, tudo vem pra cá, a gente tá atendendo muito corporativo também, cerimoniais, enfim, eventos privados também a gente atende. E é uma coisa mais certeira do que esse outro grupo que eu não me dedico tanto pelo único motivo de eu não ter 100% do segurança, controle. né? Justo, né? Uma dessas duplas que eu levei pro Guapíssima, que eles são muito conhecidos no interior, chama Dom Caetano e Rafael, e eu assumi agora toda a agenda deles, toda a parte de burocrática, enfim. Eles estão agora exclusivos comigo. Já vou começar a fazer junção deles dentro da alma, ou seja, fazer coisas que eles não faziam. Eles tocam, ensaiam e aí se vendem nos lugares, aí pega, recebe, tipo, e faz segunda, terça, Bagunçado. quarta, quinta. Tipo, a maioria sim. Sim. Das bandas, não só de sertanejo, mas de tudo que eu percebo, de rock, pop rock. É muito trabalho, aí acaba se ganhando pouco. E se tivesse mais pessoas, né, controlando essa parte, acho que seria mais justo para todo mundo. Porque tem até umas bandas que recebem uns cachês que eu não consigo nem falar aqui, de tão vergonhoso que é. Meu. Ô, Tipo, Dante, é uma exploração. Eu queria perguntar, aproveitar a oportunidade pra gente perguntar e tirar aquela nossa dúvida sobre grandes clubes. Tem muito Sim. DJ que acha, às vezes, independente do cara. Óbvio que o cara que começou ontem, ele não vai ter a mesma chance de um cara que tem números, estrada e bagagem. Mas existe um mito de que você tocar em grandes clubes, os grandes templos da música eletrônica, isso impulsiona a carreira Essa de um pergunta é DJ. excelente. Eu queria saber o que você Eu tenho uma vê sobre opinião. isso. É óbvio que é importante, por quê? Porque a visibilidade é maior, tem muito mais gente olhando você tocar. Mas eu tenho tem um monte de casos de residentes de megaclubes que foram residentes de megaclubes durante anos e não aconteceu. vingaram. Não aconteceram. Tipo, muito mais do que os que aconteceram. Tipo, de novo, sem nomes, né? Claro. Mas é só você fazer uma pesquisa. Aí outras pessoas também. Eu preciso tocar naquele clube. Essa é a frase. Eu preciso tocar no clube Mas tal. vira. E quando eu tocar, eu já tive isso comigo muitas vezes. Quando eu tocar, a coisa vai mudar. Eu já tive DJ saindo da agência porque não tinha uma abertura boa com esse clube X. E ele foi para uma agência que tinha total abertura. Eu lembro do dia do ano, ele foi lá e tocou, falou: esse é o dia que vai mudar a sua vida, né? Tocou lá. E Acabou a carreira quase, praticamente não tocou mais em lugar nenhum. porque não tinha. Eu tava fazendo um trabalho muito, muito, muito bom e chato, pentelho de fazer aquela coisa do começo, que é falar, mostrar as coisas para todo mundo. E ele tinha certeza. E eu falei, cara, não é isso. Olha aqui, esse. Tá, até hoje, eles tocam lá todo fim de semana. Então a gente tira uma conclusão Não é de isso. que é importante você não queimar etapas, é você ir, né, fazendo ali o teu público. Não é só tocar, não é simplesmente tocar e vai acontecer. Isso não. É importante, é muito importante. Visibilidade, claro. Principalmente se tiver consistência, né? E vira Sim. argumento também. O cliente pergunta, já tocou onde? Já tocou em Tem tal e isso tal também, lugar. tem isso também. Mas tem gente que coloca na biografia que tocou nos lugares que não existe mais também, tipo. Sim. Acho que tem que, de novo, atualidade, né? Tem que estar agora O que tá acontecendo agora. É importante estar em grandes clubes. Você vai estar em grandes clubes, independente de onde você estiver como agência, se acontecer o que a gente acabou de falar, né? De fazer você crescer com uma base de fã sólida, estoura uma música, estourou uma música, e sei lá, de novo em novela, uma novela de super sucesso, e todo mundo quer fazer o booking por causa disso, aí você tenta manter esse sucesso, porque tem muita gente que teve esse sucesso e não conseguiu segurar
Mais difícil é segurar, ainda mais no na nossa cena, né? E se renovar, né? Se renovar e reciclando. aparecer de novo e ter uma outra... Porque senão vem a onda de novo, né? Que a gente vive de ondas, a onda engole e aí o cara fica esquecido. Ninguém lembra mais. E aí você vai ficar, vai virar um saudosista, que só vai falar do seu passado, isso é a pior de coisa você, de você. E assim, e agora? Dot estava falando sobre novas plataformas, sobre essa renovação, e aí eu queria aproveitar essa carona para falar que você sabe que o metaverso está vindo com força total, trazendo muitas novidades aí e possibilidades para nossa cena. Ainda é uma incógnita como vai ser operado dentro da nossa cena. Existem inúmeras possibilidades, claro, né? Aqui não vamos enumerar. Mas tem amigo meu que já foi convidado para ser sócio de balada dentro do metaverso. Nosso amigo lá do Rio, não vamos citar nomes, mas ele foi convidado. Ficou na dúvida se aceita ou não. Como é que você enxerga isso? Eu sei que ainda é um panorama meio nebuloso novo, ainda, mas eu tenho muito certeza novo. absoluta que vai funcionar e que sim vai ter uma infinidade de negócios ali para ganhar grana. Você acha que o cara vai na balada do metaverso? Na verdade, isso já acontece. Já acontece, já tá tem. rolando? No metaverso não, mas da hora. acontece no Second Life. Semana passada eu recebi um desses anúncios pagos. Sim. E o cara do tipo mostrando por números. No caso dele, não era de DJ, estava falando sobre cantores, artistas. Sim, cantores. Eu tenho uma amiga que tá montando que a galera show do tipo pro metaverso. Show, e o cara se apresenta em baladas dentro do Second Life. Barzinho, aí tem tudo, tem barzinho GLS, tem barzinho do tipo de swing. E o cara vai lá, o cara faz show, o cara, tipo, marca o horário, ele entra online, canta lá, voz e violão às vezes, e a galera tá lá curtindo a festa. E o Você acha que vai ter o DJ só do metaverso? O cara que vai lá só tocar no metaverso? Pode ser. Cara, já andou tendo show de DJ no metaverso, Já sabe teve. disso, né? Mas imagina o que ele falou agora de Second Life, que já tem quantos anos? Muitos tem? anos já, mais de Imagina 10 o que anos. vai acontecer depois. E aí, de formas variadas de ganhar grana, com produção mesmo, cara, desde fazer desfiles que vão ter ali um monte, vai abrir impreterivelmente uma loja da Nike lá e eles vão precisar comprar música para... Talvez seja até mais fácil de direitos autorais de ganhar ali do que no mundo real. Ah, com certeza. Tem Essa música, parte, você vai vender sim. música. Tem. Cara, outro dia me procurou uma pessoa que tá fazendo música digital. Eu não vou lembrar o nome aqui agora. Daqui a pouco eu lembro. Mas uma das prioridades dele é vender coisas para o metaverso. Tal das NFs, né? Exatamente. Eu vou lembrar o nome, tá no ponta da língua, que eles vendem música... Cara, tipo, você lança um álbum, uma faixa com exclusividade, já tem DJ grande fazendo isso. Eu até agora eu não fui convencido o que faz uma pessoa, tipo, $100, $200, $300. É a exclusividade. Então, aí ele me convenceu com essa história. Não entra na minha cabeça um cara comprar uma música por $100 que só ele vai ouvir, sei lá eu. E aí, uma das coisas que ele falou, não, o cara é dono dessa música. É dono ele é dono, ele comprou o master, direito. né, Então, cara? se ele for colocar na novela, não sei aonde, na loja da Nike, no metaverso ou até fora, se não me engano, ninguém pode brigar é com dele, ele comprou. O direito fica pra ele. E aí, por isso que eles estão pagando uma puta Fortuna. grana. Uhum. Tem gente... Depois eu vou passar para vocês todos, aliás. Para vocês verem, porque eu era para eu ser um cara que ia ganhar junto com esse meu amigo que tá morando em Portugal para fazer isso, mas achei um tanto complexo e muito trabalhoso para convencer as pessoas e acabei saindo fora, mas eu tenho já acho que uma conta, eu tenho tudo como que faz e vou mostrar para vocês pelo menos fazendo Eu sou uma leitura. fascinado por esse universo que vem aí, acho incrível. Então vai acontecer. Você A minha imagina pergunta- você fazendo vendas de artistas dentro Sim. do metaverso? Porque vai continuar passando pela agência. Sim. Ou se fizerem um festival um dia, Então você vai ter que fazer um contrato um Lola, nesta vai ter um realidade Lola, numa vai realidade ter que passar paralela. pelo Lola, vai ter que passar pela Live Nation, vai ter que passar todos esses shows. Imagina um dia vai ter o show do Metallica no metaverso, quando tiver todo mundo já com os óculos, luvas, não sei o que, uniforme, que você se sinta já dentro daquele lugar, vão cobrar ingresso, que vai estar ganhando aqui o cara que vendeu também. que agencia o Metallica. Com que, certeza. Se não me engano, é a Live Nation. E não o lembro. artista também, né?
Sim, cara, Sim. infinito. É que eu dá acho, pra eu fazer acho ali assim, dentro. eu acho super interessante tudo, mas eu também acho um pouco louco a gente se preocupar com uma outra realidade, quando nessa realidade a gente tem gente passando fome, a gente tem vários problemas para resolver, sabe? E aí é É um escapismo. a brisa mais louca do ser humano, que ele quer criar uma outra realidade, já que ele Pra cagou escapar. nessa, né? Cagou nessa. Assim, Vamos embora cagou. pra Matrix, né, cara? Vamos se mandar Bom, o tomar metaverso pílula é uma aí realidade da que Matrix. vai acontecer. Que vai eu prefiro acontecer. ficar aqui. Mas assim, é uma realidade. Talvez, se a gente for ligeiro, quiser colocar as coisas lá, talvez não faça tanto sentido pra gente, pra nossa geração. Sim. Mas pra próxima geração, eu tô falando não tô falando de próxima geração adolescente, tô falando de criança, gente de 12, 13 anos. Que para eles o metaverso vai ser uma realidade muito real. Eles vão existir profissões, eles vão estudar por ali, enfim, tudo vai evoluir cada vez mais lá dentro. E você tá falando Talvez de uma a- geração safa à beça, tá? É. Porque a minha Talvez a sobrinha gente dessa não geração, queira. ela já pega o telefone e faz coisas incríveis e ensina a família inteira, não só Com aí, mas na certeza. internet vários pulos do gato. Então você não sabe, aquela menina veio de fábrica com esse chip. Mas eles são digitalmente nativos, é normal isso. É como eu nasci na era da internet já, tipo, que tinha computador, essas coisas, você já quem é de antes não entende. Mas e passou por um processo de estar sendo colocado nessa realidade. Agora, uma criança que nasceu há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, ela já nasceu, já existia Instagram, já existia tudo, já existia plataforma de streaming, já existia todas as plataformas para assistir filme e tudo. Então, essa é a realidade deles. Eles já são nativos digitais. Então, você quer conversar com essa galera, você tem que falar a linguagem deles, que já não é a nossa. Nunca vou Por subestimar o metaverso, Por mas isso que eu falei que cabe a nós, como artistas, cabe a nós, como empreendedores e como gravadora, a gente tem que colocar o nosso produto lá. O Com mercado certeza. já existe e já existe o consumidor. Se a gente quer um negócio, a gente tem que colocar o nosso produto. Então, a gente tem que mudar. Olha, eu A forma de nos admito que comunicar. eu fui dar uma estudada na história lá de fazer show dentro do Second Life. Que os números que o cara apresentou lá... Você achou interessante? Cara, vale a pena, Duda? o cara falou, Vale a pena o cara mesmo? falou, mostra aqui, ó. Aí é aquela coisa do vendedor, a gente nunca sabe se aqueles números são reais ou não. Mas o cara tá aqui, ó, eu ganho entre 25 a 35 mil reais por mês. Porque as fazendo possibilidades show. dentro Faz de um, show- dentro faz de um 4 shows por universo dia. desse, dentro do metaverso, as possibilidades de efeito especial, de som, de qualidade, são inúmeras, né? Mas e aquela vibe de você estar ao vivo, coração pulsando, a caixa de som, o grave batendo? Isso pra mim é uma coisa que, por eu mais acho- que exista uma possibilidade Mas, no gente, metaverso... A gente entra de novo na história que a Dot falou. A gente viveu essa realidade. Para quem está chegando agora, nada disso vai fazer até sentido. No dia que você falar que, poxa, os loucos, né? E eu ia para a festa e ficava abraçadão com a caixa de subgrave. A pessoa vai olhar para sua cara assim, você é retardado? Ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Ninguém consegue Olha o microfone. Ninguém consegue conceber essa cena de uma pessoa feliz porque tá ali conversando com a caixa de som. A gente está se Verdade. aproximando do final, Final, e é. eu queria saber do Paulinho o que você acha desse momento da cena atual. Diversos DJs brasileiros estão entre os melhores do mundo. O que você sente Cara, eu acho desse momento, o panorama maravilhoso. geral? Acho que demorou um pouco para acontecer. É super merecido. Super merecido. Eles estão merecendo estar onde estão. Todos eles. Eu acho que vai ser muito bom para o Brasil em geral. Tá aparecendo. Todo mundo. Não é, antes eram, sei lá, 10 pessoas que tocavam fora. Hoje tem um monte Sim. fazendo turnês, obviamente estão inseridos em agências que fazem as turnês tanto na América, na Europa e Ásia. E, cara, é 100% positivo. Muito, muito feliz. Apesar de não ser meus artistas, estou muito feliz por eles, pela cena, que a gente tá aí desde quando? 20 e poucos anos de mercado, e ver o que tá batalha, né? acontecendo é legal. É super legal. Eu fico feliz por eles. Todos eles eu admiro, assim, eu acho que estão... Obviamente, musicalmente, eu gosto mais de uns
do que de outros, né? Mas a história toda de onde eles chegaram é muito legal, muito. Mas muito isso bonita. abre portas também, Abre portas né? geral. Isso é uma coisa que é muito louco, assim, porque antes você falava, você com certeza deve ter passado, e o Duda também, muitas vezes de falar assim, eu sou DJ, e a pessoa não conseguia entender o que é isso. Mas E você hoje em trabalha dia- também? E hoje em dia... Não é nem isso. Ela não conseguia nem entender o que era ser DJ. E aí, hoje em dia, a gente fala, eu sou DJ. Ah, que nem o tal. E esse tal não é um gringo. Esse tal é um brasileiro. Posso contar Que nem o tal. Eu posso contar que uma nem o história tal. disso. Então, assim, isso é muito legal. Tem uma história interessante disso. Eu me Conte, Duda mudei Santos. recentemente. E agora eu moro numa área que eu tenho uma área comum. E a minha vizinha do lado são um casal de senhores de 65, 70 anos. E quando eu me mudei pra lá, lógico, curiosos, você... Eu falei, Faz o quê? Eu sou DJ, sou produtor musical, dou aula de... trabalho com música. E tá bom. Passou. Eu tô lá há quase 2 meses. Aí essa semana passada ela... agora que eu entendi. Você é tipo a Loki, né? Uma senhora de Todo mundo aqui é tipo uma a Loki. senhora de Tipo a Loki. 65 anos. Ela sabe quem é o Alok. Esse é um que contribuiu muito para essa abertura. O Alok ele total. tem um mérito gigante, né? Porque ele trouxe para o grande público a figura do DJ, meio que ele definiu, né, o que é a figura do DJ pro público em geral. Sim. Porque antes você parava, por exemplo, para conversar com um pessoal que não tinha acesso à cultura da cena eletrônica, que não consumia, não era o público, vamos colocar Porque assim. era uma coisa mais restrita e também um pouco elitizada, né? Antes do Alok, o único DJ nacionalmente conhecido foi o Marlboro. Por causa da época do programa da Xuxa, do funk. Mas era E um por causa outro da Xuxa. gênero, era um Mas outro era o único gênero, sim. DJ que você ia em qualquer capital do Brasil. Falava Você ia que em era- Manaus. Você Marlboro. conhece algum DJ? Eu conheço o DJ Marlboro. Hoje é Sim. o Alok. Você vai lá no Xingu. Sim. Ele sabe que DJ é o Ele sabe Alok, que o DJ é o é, né? O Alok. que Ainda é mais com DJ. o trabalho que ele fez Né? na Amazônia. Mas isso a gente está falando no Brasil, porque fora do Brasil, quando a gente falava que era DJ, você já era automaticamente tratado como artista, porque culturalmente as pessoas já entendiam. Então aqui Europa principalmente. né? Europa principalmente. Aqui ficou difícil e demorou para as pessoas entenderem, e só entenderam quando, de fato, o trabalho de uma pessoa se popularizou, né? Que ele se tornou uma pessoa popular a ponto de qualquer pessoa, a pessoa que puxa o carrinho de Exatamente. catar papel, Top ela of mind. sabe o que é, Uma, né? Top criança of de mind. 8, Legal uma isso. criança de 8 anos e uma Exato. senhora de 70 anos sabe quem é o Alok. Exato. E Vintage agora é um Também. festival. Não, e aí vai Né? indo Grande os outros nome também. artistas, né? Que aí um vai segurando na mão do outro e puxando e dando visibilidade para uma cena. E aí, às vezes, as pessoas começam a valorizar o resto da cena nacional justamente porque alguém foi lá. Vira uma referência, né? Uma referência, olha, o que ele faz é importante. Se outras pessoas estão fazendo também, deve ser Sim, importante sim. também. Verdade. Essa que é Tinha uma a questão. pergunta que você queria fazer para o Paulinho. Ele, a princípio, eu não sei se ele quer responder sobre o blockchain. Porque, Pergunta. assim, na verdade, se você acredita que esse tipo de estrutura de blockchain pode ser aplicado no nosso mercado, enfim, como que você visualiza a gente andando para esse caminho? Já que a gente sabe que o metaverso é inevitável e, enfim... Eu tinha comentado em off que talvez não saberia muito responder essa pergunta enfim, não ser um cara muito... não tenho muita expertise dentro dessa tecnologia, mas obviamente eu tenho minhas moedinhas, eu sei o que é. E a gente sabe que no que diz respeito à segurança de transações, eu acho que sim, vai entrar, deve entrar. E a rapidez também, e a história de poder... Por exemplo, a gente sabe que trazer um cara de fora para cá, levar um cara daqui para lá, principalmente no Brasil, que a gente sabe que é ultra Instável. burocrático, se você fizer tudo isso por blockchain, você tem tão rápido ou mais rápido que o Pix, né? Sim. Já não tá aqui o dinheiro na conta, tá tudo certo, vai. E é uma segurança de transação de você mandar muita grana, porque via banco também é super seguro, obviamente. Mas eu acho que é uma tendência. Blockchain vai ser usado em muita coisa, né? Não só em moeda. Vai
usar insegurança de tudo que Eu lembro que é assim... coisa, acho que inevitável, na verdade. Deixa eu tentar me lembrar mais ou menos, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, ou 7. Eu acho que você... Não sei se você estava, mas acredito que você estava no evento do Brasília Music. E aí eu fui participar de um painel para falar de rádio, né? E aí eu fui assistir um painel que falava sobre a aplicação do blockchain dentro do mercado de música eletrônica e como esse ecossistema ele iria fazer exatamente isso que você falou. O fulaninho que foi tocar nos lugares, tal, a pessoa que vende a música dela, ou todo mundo vira sócio daquele artista. Eu estou usando termos mais fáceis de entender, né? Mas compra um pedaço daquela carreira, um pedaço daquele álbum, um pedaço daquele negócio. E aí vai indo, e aí ele mostrou todo um ecossistema, ele falou, isso já acontece, mas vai se tornar uma realidade muito maior. Acho que talvez se a gente não tivesse tido uma pandemia e não tivesse tido algumas coisas... Isso foi antes da pandemia, né? Bem antes. Mas talvez a gente tivesse andado mais rápido. Porém, a pandemia também ajudou para que a gente olhasse para o digital de outras formas, né? Que as pessoas não olhavam tanto pro digital, assim. Foram obrigadas. A gente, principalmente brasileiro, né? Que adora agarrar e pegar. Brasileiro que é o contato físico. Que é o contato. Então, aí eu vi que aquilo assim, eu falei, nossa, é super interessante. Porque se eu sou um artista independente também e quero... Isso não tinha essa possibilidade de sair lançando assim sozinha música ou conseguir colocar nos lugares. Então, ali dentro do blockchain era um ecossistema que a pessoa conseguiria realizar essas vontades dela e como artista poderia acontecer. E o artista estava ali vivendo aquilo bancado por aquele sistema. Eu achei aquilo assim super legal. Eu falei, nossa, eu quero entender mais disso. E todo mundo que eu perguntava e queria conversar, ninguém sabia o que era. Eu falava, cara, é muito louco, assim. Agora sim, agora as pessoas já conhecem mais e tal, um pouco. Mas antes parecia que eu estava falando assim, uma coisa de outro planeta. Sim, facilitou bastante. Agora tem muito fácil negociar moedas e tal. Aqui no Brasil era uma coisa meio chata de fazer há uns anos atrás. Tinha que entrar numa corretora lá fora. Hoje tem empresas nacionais que fazem isso. Pena que caiu tanto, né? Bitcoin. Oscila demais, né? Oscila demais. Pessoal, estamos chegando no nosso final. Quero agradecer ao Paulo por estar aqui com a gente nesse segundo episódio do Massiva Cast. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui da turma. E que papo gostoso, que coisa boa aprender um pouco mais contigo, entender um pouco mais da realidade desse mercado aí de booking e da cena, né? Porque é óbvio que tem bagagem aberta para a gente poder entender e aprender. E é isso, obrigado. Considerações finais aí aos meus colegas de bancada. Bom, eu que agradeço primeiro o convite e pode contar comigo sempre para novas ideias e colaborações com o Massiva Cast. Muito obrigado. Long life. Dudão, considerações aí? Não, agradecer ao Paulo, acho que foi bem esclarecedor. É sempre bom a gente entender o outro lado, né? A gente, como artista, às vezes a gente está visando apenas a nossa carreira, as nossas necessidades, as nossas dores, mas é muito importante entender o contratante, entender como você pode ser uma peça útil naquele evento e, consequentemente, quem resolve suas dores é aquela pessoa que você vai sempre recorrer a ela várias e várias e várias vezes. Então, eu sempre tive essa mentalidade que eu tenho que ser amigo, eu tenho que ser útil para o meu contratante, justamente para, tipo, deu ruim, quem eu chamo? Cara, quem me salvou da outra vez, quem resolve para esse horário, para o final, preciso de um cara para abrir, quem tem essa versatilidade? Liga para o fulano que ele vai se ele não puder fazer, ele vai te indicar alguém que faça. Então, eu penso dessa forma. Você, DJ, que está aí brigando para brilhar no mercado, pense como você pode atender a alguma demanda que alguém não está fazendo nesse momento. Exato. Exatamente. Bom, quero agradecer você que estava com a gente. Não esquece de se inscrever no canal da Massiva para receber as notificações de quando vai ter o próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio comigo, Dot Larissa, com o Jam e um convidado que a gente vai falar para você, ó, super interessante e especial. Um beijo, ó, e até a próxima. Tchau, até a próxima.